E aí, partiu? Gente, nós estamos aqui com Luiz Henrique. Ele já morou no Chile e ele teve uma experiência incrível. E ele veio para estar contando um pouco dessa experiência, para estar compartilhando conosco essa vivência que ele passou um ano lá no Chile. E aí, Luiz, tudo bem? A Tudo primeira, ótimo. a primeira pergunta que eu quero te fazer, por que o Chile? E pode se apresentar. Ok, então boa tarde, bom dia, boa noite, não sei qual é o horário de vocês. Meu nome é Luiz Henrique Pavini. Eu morei no Chile no ano de 2017 ao 18 e eu decidi o Chile porque, como eu já tinha um tio que era chileno, né, que migrou aqui para o Brasil, eu pensei, por que não o Chile? Quando eu fui fazer meu intercâmbio em Toronto, lá no Canadá, eu fiz uma conexão no Chile em 2011 e eu fiquei com isso na cabeça. Então, em 2016, eu decidi fazer uma viagem. E nessa viagem eu cogitei a hipótese, se um dia eu mudasse para outro país, qual país eu ficaria um ano? E aí tudo foi me levar ao Chile. Então eu mudei para o Chile, porque eu já falava espanhol na época, então eu acreditava, eu sonhava, entendia que era muito bom por causa do idioma, mas na verdade eu aprendi um outro dialeto chegando lá, mas foi maravilhoso, mas foi por causa disso. Eu já Certo. tinha interesse, tinha um tio, gostava do frio, achei bonito também as minhas primeiras experiências lá. Qual era o dialeto que você aprendeu? Na verdade, lá no Chile eles falam espanhol, né? Mas Uhum, eles falam sim, um espanhol muito diferente. Por sim, exemplo, eles falam "Hola, buen, como tá aí?", que seria como estás, né? sim. Então ele voceia muito, muito, mas ao mesmo tempo eles falam com tu. Então tem muitos modismos chilenos e que eu gostei bastante, porque hoje eu trabalho e ajudo outros brasileiros que estão no Chile. Mas realmente no começo eu não entendia nada, era muito complicado, mas depois de um tempo você pega e depois se torna um deles, né? Não, eu tenho que confessar que eu tô aqui na Espanha, né? E a diferença do espanhol para quem fala no norte, para quem fala do sul, é gigantesca, gigantesca. No sul, geralmente eles vão falar dois e 12. Dos seria 12. E do Uhum. seria dos. Dois. Aí você fica assim, é dois ou 12? Aí eu fico aqui meio perdido quando eu vou fazer algum atendimento e tal, porque eu tenho que saber diferenciar o sotaque, o acento deles, que também, que tá na Espanha já é muito diferente. Imagina então num outro país, do outro lado do Sim, oceano. sim, sim, e você se integrar na sociedade também nessa parte linguística é diferente, mas é uma das coisas, né, a língua, porque tem outras Sim. coisas, os costumes, enfim. Nossa, que incrível. E a sua adaptação, como é que foi? Ela foi tranquila? Você chegou? Como é que foi a questão de moradia, os papéis? Perfeito. Como aconteceu tudo, né? Uhum, Quando eu estava aqui no Brasil, eu estava naqueles famosos grupos, né, brasileiros no Chile, que tem alguns, né, Migracult, enfim. sim. E nisso eu tinha um amigo que ele era padre, né, estava estudando para ser padre, na verdade, e aí eu tinha a previsão de chegar em maio. E esse meu amigo, padre, falou assim, Luiz, por que você não fica na nossa casa, que chama Sagrados Corações, né, que é a instituição, e fica aqui pelo mês? Por um mês eu pensei, eu ficar numa casa de padre, mas, né, será que acontece? Falei, ok, então eu fico aí um mês durante esse tempo. Então, quando eu cheguei no Chile, eu compartilhei a casa com mais de 8 padres, né, da América Latina inteira. Então, eu tive amigos do Paraguai, da Colômbia, do Equador, do Brasil, muitos, muitos. E foi Nossa, incrível esse tempo, né, que foi um mês que eu fiquei, e eu aprendi muito sobre outras culturas além do Chile. E essa casa era uma casa muito movimentada, por mais que seja uma casa de religiosos, foi muito bom compartilhar com eles naquela época. E eu lembro até hoje que essa casa que eu ficava perto da PUC, da Católica, né? Da uhum. Pontifícia Católica, no Caminho Agrícola. E foi mágico quando eu cheguei, porque a cordilheira já estava cheia de neve, estava muito frio, as primeiras impressões de todo mundo falando outro idioma. Foi muito impactante esse meu primeiro mês. E depois, aí eu fui tendo umas outras opções de moradia e mudei 2 vezes de cidade. Nossa, que incrível. E a sua viagem de avião, você chegou a passar algum aperto? Como que foi também a migração, assim? Rapaz, você acredita que eu fui para Natal? Tô em São Paulo, perto de São Uhum. Paulo agora. E eu demorei mais para chegar em Natal do que chegar no Chile, porque é mais longe do que o Chile. Então, se vocês estão pensando que é longe, gente, é tranquilo, é 3 horas, 3 horas e meia, Uhum. tá? Não passei nenhum tipo de aperto, eu cheguei. A imigração na época, em 2017, deixando bem, e para que nós possamos falar isso, era muito mais fácil, porque nós temos, né, esse direito de ir e vir no país. Então foi super tranquilo, né? Eu cheguei já com a intenção de morar no Chile, mas claro que lá eu não falei na imigração que eu ia, vou morar aqui nesse Uhum. país,
até porque eu tinha que saber se eu iria, se eu gostaria, enfim, né? Mas foi muito fácil, a viagem foi super bacana, não tive nenhum tipo de perrengue. Eu acho que a única coisa que eu aconselho a todo mundo que chega no Chile na primeira vez é cuidado com os táxis. A gente tem muito problema com notas falsas. Eu quase já fui parar na polícia por causa disso, não porque eu passei nota falsa, porque passaram para mim. Nossa. Então, acho que eu só aconselho isso. Tenha cuidado nessa hora do transfer. Mas de resto é tudo muito fácil chegar. Mas para mim foi tranquilo. Mas conte, como é que foi essa questão da nota falsa? Ele que te deu, você percebeu no momento, chamou a polícia? Sim. Eu morando no Chile, depois aí dos meus, acho que era 4, 5 meses, no meu 5º mês, eu fui comer uma comida peruana que é muito famosa lá no Chile, né? A gente come muita comida peruana, isso que é legal, você conhece, né? Sim. Restaurantes do mundo inteiro. E eu acho que nesse restaurante a gente passou uma nota, eu não sei se foi nesse restaurante, mas depois nós pegamos um táxi, né? E nesse táxi depois, quando eu fui passar lá no metrô, a senhora do metrô que estava me atendendo disse: "Senhor, este bilhete se falsou." Aí eu falei assim: "Falso este bilhete?" Ou seja, essa nota é falsa. E eu olhei, ok. Aí eu pensei, mas eu não tenho dinheiro para voltar, só tenho essa nota. O que eu faço, né? Eu preciso voltar para minha casa, que era em Vale Paraíso, onde eu morava, né? Não morava mais em Santiago nessa época. E aí ela falou assim: "Não, um momento." E chegaram 2 carabineiros, né? Que a gente chama de pacos, que são as polícias. Na hora eu comecei a falar portunhol. Eu falei: "Senhor, que passa que não sei." E aí eles falaram para mim: "Fica tranquilo, isso acontece." Aí eu falei assim: "Eu tenho que ir na delegacia." Ele falou assim: caso você queira ir na delegacia, não vai adiantar nada, porque a gente vai ter que descobrir. Então é muito comum nota falsa em táxi, em grandes comércios, principalmente com turistas. Eu acredito que tenha sido no táxi. E aí eu consegui chegar, porque eu pedi dinheiro. Eu pedi dinheiro para várias pessoas e eu falei a minha história. Eu acho que em 4 minutos eu consegui. E eu fui super honesto, né? Consegui dinheiro para voltar para Vale Paraíso, que era onde eu morava, né? Que fica mais ou menos 1h30. E aí eu consegui e voltei e falei para minha amiga, falei assim: "Você sabia que tinha uma nota falsa? Será que você me passou a nota falsa?" E foi uma história icônica, né? Que ficou assim, gravado. E essa questão é muito complicada, porque, por exemplo, o real, eu sou muito ruim para identificar nota falsa. E no real, não é que seja difícil, você tem lá as coisas que você tem que conferir se é ou se não é, mas no momento que você está relaxado e tal, você não percebe. Eu já trabalhei também aqui, assim, no caixa, que estava lá aprendendo as coisas no caixa, e o meu maior medo era receber uma nota falsa, porque apesar de 100 euros, eu ainda não estava tão acostumado com a nota, com quem já mora aqui. Então qualquer nota que a pessoa me dava, eu já pegava assim, demorava um pouquinho dar o troco, já mirava assim, e se era para cima de 100, eu já chamava alguém para conferir, porque eu falei assim: "Não vou pegar isso não, porque depois é falso e vai saber o que acontece, melhor evitar. Nossa, Se você falar a verdade, você não tem não é muito natural para você as notas e sim, o papel, você fica desconfiado, é normal. Sim, porque o real você pega ele, você já sabe no tato se ele é mais pesado, se é mais leve. Agora uma outra nota que você ainda não está familiarizado é muito difícil. E a nota do Chile é muito bonita, as notas. As notas são muito bonitas. A gente tem nota de 1.000, 5.000, 10 milhões, né? Então é muito legal, porque quando você está na rua, eles sempre vão falar Luca, Luca, Luca. Luca seria como una luca, né? Que seria a nota que eles comem uma sopaipilla, que seria um salgado típico do país. É muito legal isso, essa questão do dinheiro mesmo. E quanto que é uma luca, mais ou menos? Una luquita, não, uma luca. Antes ela estava no valor de R$5, hoje está no valor de 6, quase R$7, depende do câmbio. Mudou muito, né? Nesses últimos 4 anos. O país mudou muito também, o Chile. Nossa, legal. E nesse período que você ficou lá, você ficou trabalhando com o quê, assim? Rapaz, eu trabalhei de muitas coisas e foi muito legal. O meu primeiro trabalho lá, oficial, foi no hostel. Gente, às vezes eu misturo espanhol porque eu ensino espanhol, tá? É normal. Sim, eu também. Tem muita palavra aqui. A gente vai tentar não falar portunhol, né? Dá um exemplo aqui. Okay. O meu primeiro trabalho foi no hostel. Eu trabalhei lá como recepcionista. E era muito legal porque, como eu falo inglês também, isso foi muito bom para conhecer. E o mais engraçado é que eu não conheci chilenos no hostel, porque eu só conhecia estrangeiros.
Eu conheci pessoas assim da Nova Caledônia, que é um país que fala francês perto da Austrália. Foi muito incrível esse tempo que eu trabalhei lá no hostel. Aprendi muitas coisas. Depois do hostel, eu comecei a trabalhar como professor de inglês. E, gente, aulas de inglês tem oportunidade em todo mundo, né? Então, assim, eu pensei, quero ser loquita, cara. Vamos lá, vamos trabalhar aqui. Trabalhei também como professor de inglês nas empresas, né? Eu tinha alguns alunos particulares. E depois, que eu sempre falo que é o triunfo, né? Eu trabalhei no Instituto Internacional, Instituto Norte-Americano Chileno de Valparaíso e Cultura, que era lá em Valparaíso. Nesse tempo eu já havia mudado, né? Eu já havia saído de Santiago e eu me mudei, trabalhei no hostel e consegui esse emprego como professor de português para estrangeiros. Foi uma grande oportunidade. Por mais que eu tenha feito letras, eu não era professor de português. Quem me ensinou realmente a dar aula foram chilenos, professores de português. Que incrível! E eu aprendi muito lá, foi muito bacana. Depois de ter trabalhado nisso, a minha etapa final, né, o meu checkmate assim, do Chile, eu trabalhei num restaurante. E lá eu lidava com muitas pessoas e trabalhei com vendas. Mas é muito diferente quando você trabalha com vendas, todo mundo é chileno, né? Então, lá, nessa época, eu já estava morando em Viña del Mar, que é uma cidade que é próxima do Valparaíso, né, de Valparaíso. E foi muito incrível conhecer a fundo a cultura chilena, enfim, assim, eu morei também numa república de estudantes da universidade, da Católica, só chilenos, e foi engraçado que quando eu voltei muito chileno também, né? Minha mãe falava assim, Luiz, por que você está falando assim? Eu falei, mas não sei por que eu estou falando assim, mas eu tô muito chileno, né? Eu estava muito assim, e é um país que realmente marcou meu coração em tudo, né? Incrível. Quando você estava dando aula de português, eu pergunto, porque eu também já dei aula de português aqui, só que eu ensinava tanto o português de Brasil, que é o português mais falado em questão de quantidade de pessoas, e o português de Portugal, que para mim... português de Portugal. Legal. Só que para mim é horrível, porque o português de Portugal eu não entendia nada, né? Eu já tenho companheiros e tal, que eu já entendo mais um pouco. Então, quando eu colocava algum áudio para o aluno escutar, e passava uma palavra que eu não tinha, por mais que eu tinha preparado antes a aula, eu não tinha percebido no momento, ele falava, essa palavra, aí eu falava, calma, vamos escutar mais uma vez, que é para você praticar o seu ouvido, porque eu não posso falar assim, mão beijada, né? Eu tenho que te ensinar a perceber, que eu passava mais devagar e eu também tentava entender o que o áudio estava falando. Isso é legal. Isso o pessoal chama elucidação, né? Você tenta elucidar o aluno para que ele chegue e alcance, né? E é bom também para o professor, às vezes, está perdido, também está super perdido, né? Isso acontece, principalmente quando você vai dar uma aula teste, né? Numa empresa ou até para um cliente, isso acontece, gente. Então, perfeito, eu gostei dessa técnica. Usou uma técnica certa e também aprendeu. Ainda sai por cima. Nossa, você se entende, hein? Você fala, aí está. Sim. E você passou alguma... né? Educação bilíngue aqui. E você passou algum aperto dando aula, por exemplo? Você acredita que lá no Chile, dar aula é muito diferente do Brasil, né? Sim, como assim? Hoje eu tenho uma empresa, né, Pavini Idiomas. Legal. Mas lá eu era muito respeitado. Lá você ser professor é sinal de muito respeito. Então, assim, os alunos me chamavam de senhor. Senhor, eles falavam assim, né? O português. E eu tive muito respeito. E esse instituto que eu trabalhei era um instituto muito incrível, porque quando nós tínhamos os intervalos, havia alguns alunos de gastronomia que iam lá se apresentar. Então, assim, eu passei 4 meses muito legais, fartos, assim. E eu adorei essa experiência na empresa mesmo. E fora isso, quando eu dei minhas aulas também em empresa de inglês, eles admiravam muito, principalmente porque lá a qualidade de ensino do inglês não é tão boa quanto no Brasil. Muita gente reclama e tudo mais, mas o Brasil ainda assim é mais acessível para estudar. Lá é muito caro para estudar. Então, uma pessoa que quer estudar um curso convencional sai na média de $300, né? Mensal. É muito caro estudar. E eles apreciam muito porque o professor brasileiro em geral, gente, não estou falando isso porque eu sou professor, tá? Mas a gente trabalha muito fonética, pronúncia, novas possibilidades, e lá eles não têm isso. Então, muitas vezes eles falam, Luiz, mas por que você pronuncia assim, meu? Porque é assim que tem que pronunciar. Então, a gente vai, né, nós vamos aprender. Então, eu fui muito respeitado e admirado como professor, assim. Eu fiquei muito feliz. Nossa, que incrível. E quando eu voltei para o Brasil, realmente foi um pouco de pânico, porque eu pensei, nossa, eu acho que talvez não vai ser assim.
Então, vamos abrir a empresa, né? Aí, depois de 4 meses, naquela história do imigrante que volta para casa, né? Precisa se estabelecer. Mas foi bom, foi incrível. Adorei essa experiência como professor, foi incrível. As outras foram diferentes, né? Qual que é o nome da sua empresa? Pavini Idiomas. E você dá aula online? Como que funciona essa... Ou você tenta manter algo do Chile? O que do Chile que você trouxe para sua empresa? Sim, o meu coração. Acertou. Acertou. Meu coração, na verdade, quando eu voltei, eu comecei a ajudar muito os chilenos que queriam aprender português ou muitos brasileiros que queriam aprender espanhol, tá? O meu foco hoje é mais inglês e espanhol, inglês para todos, e espanhol para brasileiros. Então, eu comecei a trabalhar muito com espanhol, muito, muito, muito. E aí eu trabalho com chilenos, né? Com a comunidade brasileira lá no Chile. Trabalho também com chilenos que queiram aprender português, mas em grande escala. E o que eu mais gosto é porque eu consigo ensinar hoje inglês para todo mundo, e também inglês para chilenos, inglês para venezuelanos que moram lá. Então, eu trouxe muito isso, essa bagagem, né, de conhecer o país. Então, quando um aluno quer aprender, ele vai aprender com o sotaque, com a pronúncia, com a linguística, e muito legal também é com a experiência de vida que você carrega, né? Então, morar em outro país não é um requisito para você ser fluente, não é. Sim. Mas eu acho que a bagagem cultural que você pode agregar nas aulas é muito enriquecedor, eu acho. Sim, e o espanhol, querendo ou não, por mais que ele seja uma língua latina, que vem do latim, que é quase irmão do português, desculpa se eu estiver falando errado, eu sei que é língua latina, tem a mesma origem, mas é difícil, eu tô 3 anos aqui e ainda, por mais que eu consiga ter um trabalho bom e tal, e ter essa fluência, eu tenho que me dedicar muito e segurar muito para não começar a sair falando português ao invés de espanhol, porque tem muitas palavras similares que não são. Um exemplo. Muitos falsos cognatos, né? Muitas palavras que parecem, né? Eu sempre falo que é uma língua tramposa, né? Uma língua muito trapaceira. Porque talvez você acredita, você sinta que, eu consigo entender, mas não, gente, tem que estudar, né? Você tem que estudar muito. Estudar, aprender, e o espanhol ele já está na minha vida desde os 11 anos. Legal. Espanhol com 11 anos. E quando eu cheguei no Chile, foi um impacto, porque todo mundo me perguntava, abria minha boca, eles falavam, ¿de onde eres? Oye, pero tu não era de Chile, eh? E eu falava, não sou chileno. Porque era muito diferente. Eu aprendi espanhol do México, com alguns professores do Chile que já estavam aqui há muito tempo. Então, foi muito legal essa coisa de aprender com uma nova cultura, sabe? Isso foi muito bom. E não perder minha essência também, né? Sim. Isso é mais importante. Eu escutei, não sei se é verdade, você pode me confirmar, eles falam que o espanhol do México é o mais fácil para o brasileiro aprender, porque eles falam mais devagar, eles falam mais doce também, do que o espanhol, por exemplo, da própria Espanha, que é mais rápido, tem vários acentos e tal. Sim. E também uma coisa que eu acredito que faz com que eles aprendam mais, não só pela facilidade fonética, mas porque tem muitos filmes, tem muita produção cinematográfica do México, quer dizer. Sim. Então você tem muito acesso nisso, né? Hoje, quando você vê a Netflix, tem muitos, mas tem muita coisa do México, e também sempre foi acostumado com as novelas, com produções, com músicas. Então, o México ele produz muito cinema, muita música, muita informação em espanhol. Então, eu acho que é muito divulgado. É igual ao inglês americano, né? Não é que é mais fácil, mais difícil. Mas a gente está muito mais acostumado com o americano e o mexicano. Mas, na minha opinião, o que eu mais gosto, isso é polêmico, é o espanhol do Peru. O espanhol do Peru eu acho muito bonito. É muito lindo. Por quê? Tem algum... O que tem a fonética? Por quê? A fonética deles, o ritmo deles, né? Porque assim, não existe sotaque, né? Acento neutro, não existe. Sim. Todo mundo tem um sotaque. Mas eles falam de uma maneira muito doce, muito suave. Eu gosto muito deles. Parece que você vai ser amigo deles. Você fala, legal. Vai me convidar para um chá? Não. É só o jeito deles. É muito bacana. Eu gosto muito do espanhol do Peru. Os falsos amigos eu tenho que contar, porque eu cheguei na Espanha, eu ainda não dominava tanto o espanhol assim, então eu falava muitas palavras em português. Eu cheguei em novembro, dia 23 de novembro, lembro do dia, e 20 dias depois eu estava embrulhando um presente para minha namorada. E minha sogra passou, chamei minha sogra e falei assim, não, que eu estou fazendo um presente para Vanessa e eu preciso de Durex, porque acabou o Durex. Durex. Aí minha sogra olhou assim, aí eu... É um Durex, que é um presente para Vanessa muito bonito. Me faz falta o Durex.
Ela ficou um pouco assim, aí eu peguei o Durex que acabou e mostrei pra ela. Ela, Hum. fita adesiva. Sim, gente, Um- os flocos com nata são muito incríveis, né? Uma semana depois, eu conversando com a minha namorada, falei, a gente precisa comprar Durex, porque fita adesiva, porque acabou. Aí ela, como assim? Eu não, eu tava conversando com a sua mãe, ela, peraí, me explica tudo. Aí eu contei a história, ela, meu Deus, é que Durex, aqui na Espanha, é só camisinha, e que eu não sei o que. Eu falei, meu Deus, um mês aqui eu pedindo camisinha, minha sogra que não sabia. Aí eu até falo, Sim, menos sim. mal que foi minha sogra, porque se é meu sogro, eu já tinha voltado pro Brasil, ó, há muito Isso é tempo. muito comum de verdade, é fato. Sim. Uma vez eu estava falando, era com uma cliente, eu falei assim, Uhum. que tu crees acerca da competência da pessoa? Ela entendeu competência com habilidade, que é concorrência. Aham. Ela falou assim, não, acho um absurdo. Eu pensei, mas esse vídeo não é absurdo. E aí depois você já entende, né? O que o Aham. aluno, aí você explica, aí é a grande saga, né, da aula. Mas eu também já tinha uma vez que eu tava no Chile, Aham. e aí eu fui pedir, acho que uma bebida, aí ele sabia que eu era brasileiro, ele falou assim, oye, querer ser uma bebida com la pinga? Eu falei, la pinga? Não, hermano, não quero, porque pinga é pênis, né? Aí eu Aham. falei, não, obrigado. Eu falei, você gosta? Ele falou assim, não. E aí ele já entendeu que eu já sabia. Então, pessoal, se vocês forem pro Chile, la pinga, eles É. falam muito também, né, em outros lugares, que é coisa, né, la concha, la pinga, coisas, né, E que acho as que pessoas aprendem primeiro. o pior de tudo é o quesito. O Oh, quesito. Fala, sim. quais são os quesitos? Porém, quesitos aqui são queijos, não são de quesitos, nossa, são queijinhos pequenos, quesitos. Sim. Esse Sim, gente, também é o. ratito também, né? Ratito, momento, ratoncito é um ratinho, né? Também Sim, tem muitas misturas. É maravilhoso isso, gente. Vamos aprender espanhol, todo mundo. todo mundo, todo mundo. E qual que foi o lugar mais incrível que você já visitou aí no Chile? No Chile, rapaz, você acredita que assim, eu fiz muito sul-norte, né? Uhum, Mas eu morei em 3 lugares, né? Então, eu morei em 4 casas. Eu morei em Santiago, uhum, Valparaíso e Viña del Mar. Eu posso dizer que Santiago é um lugar muito bonito. É uma capital, é uma grande capital. É caótica também, mas é muito uhum. bonita. Você consegue ver a cordilheira. Valparaíso, sabe aquela tia que é pobre, mas é gente boa? É Valparaíso. Valparaíso não, assim, é tudo muito jogado, tudo na feira, mas é muito legal. E tem carrete, que é festa, né? No Chile, é o tempo todo. Então é uma cidade muito bonita, muito colorida e parece muito os morros. Assim, tem muitos morros também. E Uhum. tem Vinha del Mar, que eu morei, que foi incrível, que acho que é uma das cidades, é a tia rica, é a prima rica de Valparaíso. É uma cidade maravilhosa, que tem mar, que é fria, e tem montanhas, e tem lugares de vinho. É muito linda mesmo, assim, é Uhum. organizada, é uma cidade que você passa. Eu não sei se era a questão de loja, mas eu senti um perfume, sabe? Era uma Uhum. coisa assim, que eu gostava bastante. E o que me marcou muito também de um lugar que eu fui foi Pucón, que é o sul do Chile, que fica 13 horas de Santiago de ônibus, ou 1 hora e meia, né, se você Uhum. puder ir viajar. E é lindo, tem vulcões. Tem vulcões, tem Nossa, lugares incríveis. E o que eu mais gostei de Bucon foi porque no dia estava escrito assim, cuidado, erupção. Eu falei, nossa, que legal, tô que correndo risco legal. de morte, que bacana. E você pode ver neve, né? Então é um país muito lindo. E também fui para Coricó, que era um lugar no meio do nada, que tinha uma Uhum. montanha com neve, assim, tudo é montanha e neve e praia. E também tem um lugar que fui chamar Laguna Verde, Laguna Sul, Laguna Verde, que é um lugar que é uma lagoa super Uhum. verde e você vê lagoa, areia, montanha e neve atrás. É muito lindo. E então eu conheci mais o Sul e essas partes também. Conheci também Coquimbo, que é mais desértico. Então o Chile, Uhum. quando você vai ao norte, é deserto. É muito mais desértico. Tem praias e tudo mais, mas é mais deserto. É muito mais nativo, né? Os Uhum. Mapuches, né? O povo indígena está muito mais presente lá na cultura. E o sul do Chile é muito mais alemão, muito mais italiano, muito mais de europeu. É um lugar lindo, maravilhoso, assim, que muita gente fala, nossa, parece Europa, porque a Sim. arquitetura, o lugar é frio, tem neve, tem vários vulcões. Então, o Chile é muito lindo, é um país muito bonito que, gente, o Chile ele não parece nada com o Brasil, realmente, em geografia nada. Sim. Inclusive, eles nem sabem que é água de coco, sabe? Assim, água de coco é uma coisa que eles sabem que existe no Brasil, na Uhum. Colômbia, mas não é um país tropical. Então, lá Ó. você vai encontrar mais coisas como maçãs verdes, Uhum. mirtillo, né? Mirtillo, Sim. blueberry, cerejas, com preço bem acessível,
porque é um país diferente, é um país andino, né? Ele é uma Legal. tripinha e sempre a gente vai estar perto da praia por causa da geografia dele. Nossa, que incrível. E tem alguma coisa na cultura deles, assim, que você acha incrível, que te chocou, que você fala, nossa, isso é realmente diferente? Ah, os pontos positivos e negativos? Sim, Pode falar dos dois, tanto negativos os e dois. positivos. Vamos falar dos positivos, né? Primeiro. Acho que tem duas coisas que eu gosto muito do Chile, é que eles são muito... É um povo muito pacífico, literalmente. Eles estão no Pacífico, são pacíficos. Assim, eles não são de... Você não vai escutar muita gritaria, a não ser que você vá na estação central, né? Que é o comércio. Aí você vai escutar gritaria para tudo. Mas é um povo mais tranquilo, é um povo mais... que eles vivem a vida mais no off. Eu gosto muito disso deles, assim, no Chile também. Eu acho uma coisa... legal até, eu sou um pouco mais introvertido em algumas questões. E uma coisa que eu gosto muito do povo chileno é que, até pela questão da história, da ditadura, os mais velhos, tá? Os mais novos são um pouco mamones, né? Um pouco sem filhinho de papai, mas os mais velhos são muito resilientes. Então, assim, são pessoas muito resilientes, que eles viram tudo isso, né? A ditadura, a fome, a miséria, muitas pessoas que foram para outros países, inclusive os chilenos, que estão aqui há mais tempo, são, né, desse feito aí da ditadura. Então, é um povo muito resiliente, sabe? Um povo muito que sofreu demais e eles são muito resilientes. Assim, as histórias deles são muito bonitas. Então, eu gosto muito disso, dessa coisa mais... Você aproveita a sua vida mais off, tranquilo, eles não se importam tanto com a sua aparência e também porque eles são bem resilientes. Então, é legal de conversar com eles. Eu gosto muito disso. É um ponto muito positivo, né? Incrível. E também tem uma cultura muito parecida com a dos Estados Unidos, tá? Então, o café lá... Gente, não se iluda, não tem café em pó, tem importado, porque lá não produz café, então tudo é Starbucks ou Nestlé, né? E é legal também porque eles tomam sorvete o ano todo, porque lá é frio o tempo todo. Então, assim, sorvete, gente, é maravilhoso no Chile, e o ano todo eles tomam sorvete. Frio, tá quente, calor, não importa, eles tomam sorvete, então... O melhor do mundo é o pistacho, que é muito legal, eu gosto bastante. Então, eu gosto muito dessa cultura deles, assim, né, que é diferente. Legal. E coisas que são negativas também, ao mesmo tempo que os chilenos, eles são muito, na deles, eles são muito... Eles não fazem questão de fazer amizades, assim. Para eles, por exemplo, você tem 28 anos, 30, acabou, eles já tem um grupinho deles, da escola. Então, é muito difícil um estrangeiro se enturmar com os chilenos. Então, leva mais tempo. Eu tenho amigos chilenos, mas os amigos, eles levam mais tempo. Esses meus amigos são de anos, assim. Quando você tem um amigo chileno, você tem um amigo para sempre. Porque eles não são tão fáceis, eles não são... isso não é que é ruim ou complicado, mas talvez para o brasileiro ele entenda isso como ofensa no começo. Mas não é o jeito deles, tá, gente? E essa amargura que eles têm, eles têm uma coisa muito... tudo é ruim, tudo é complicado, né? Os jovens reclamam muito também da situação, tudo. E uma outra coisa que eu não gosto no Chile, assim, que eu não gostava, isso aí é um pouco polêmico, é um país que tende muito a essa coisa comunista, sabe? Assim, muitos jovens com essas ideias. Então, assim, lá é muito comum você estar na rua e ter protesto o tempo todo. O tempo todo é protesto. E aí você vai entender qual que é a causa do protesto. Não tem causa, tem protesto. Então, assim, são muitos movimentos que são bem complicados, né? Tanto que hoje o país ele tem um presidente, né? Que tem essa visão. Então, eu achava isso muito complicado, muito perigoso, sabe? Assim, umas conversas também. Então, eu não gostava muito do que iria acontecer no Chile depois. Então, não era um país que eu me sentia seguro de ficar, de continuar. Então, eu não tinha um planejamento de ficar lá, assim, por muito tempo. E uma outra coisa negativa do Chile, eu acho, que se você não gosta de frio, não é legal. Porque lá é muito frio, lá venta muito, lá é tudo muito gris, muito cinza. Se você vê alguém vestindo vermelho, não é chileno. Chileno não veste vermelho, só veste preto, azul marinho. Eles não gostam de cores, assim, é colombiano, venezuelano, brasileiros, né? Mas é um país maravilhoso, assim. Então, qualquer lugar que você for, vai ter pontos negativos, positivos. Claro. É um país lindo, maravilhoso. Mais pontos positivos. E o que você mais sente saudade, assim, da comida chilena? Já que hoje você tá no Brasil. Nada. Não, brincadeira. Eu sou brasileiro, né, gente? A nossa pizza brasileira não tem igual. Fala sério.
pizza, nossa... Tá. O que eu sinto saudade não é de comida, mas de salgado. Eu gosto muito das sobremesas chilenas, que são uma das melhores, na minha opinião. Eu tenho saudade dos sorvetes chilenos. Sorvete de pistache. Tem uma torta lá que chama torta tres leches, né? Torta três leites, que é maravilhosa. Tem a sopaipilla, ó, tô com água na boca. Tem sopaipilla, que sopaipilla é como se fosse um pastel feito de abóbora, tá? Pastel, tá, gente? Não é um pastel bolo, né? Sim. E eles fazem na rua e você come. Tem as empanadas também, que são muito gostosas, mas o que eu sinto muita saudade é um lanche simples, mas que não fica igual quando eu faço em casa, que chama barro luco, que é um lanche de pão, carne, queijo e vinagre. Eu acho delicioso. Eu sinto falta disso. Nossa, que legal. E tem alguma comida do Chile que você fala, isso não vai dar certo e realmente é gostoso? Muitas. Eles fazem uma combinação meio louca, não? Que lá é diferente. Imagina, um país que é mais frio, um país andino, eles vão ter mais tendência a caldo, sopa, né? Sim. Comidas quentes. Então tem uma comida que chama cazuela. É uma comida que o brasileiro ele vai achar estranho, porque é uma batata inteira cozida. Um quarto de frango, não sei, acho que é um quarto de frango lá. Cenoura e um caldo que parece que você vai nadar, sabe assim? Fazer uma natação. Então eu acho que pra mim era estranho esse prato, eu não gostava. E tinha um que chamava pastel de choclo, que não era um bolo de milho, era algo doce com carne moída, mas era doce, né? Mas de então milho? Assim, não combinava. Mas de milho? Era de milho e de chocolate? Era massa de milho, tipo pamonha e tinha uma carne, sabe assim, uma carne inesperada. Era assim. E uma outra para terminar, porque senão vai parecer que eu não gosto. Não é isso, gente. Eu fazia a minha. Tem um que chama Monte de Ossillos, com os huesillos, que não era tipo com ossos, tá, gente? Mas era como se fosse milho também. Milho, um pêssego e um caldo. E aí você pensava, tá, mas qual que é o propósito disso? Então essas comidas chilenas, às vezes você fala assim, tá, mas eu não tô entendendo, por que vocês estão fazendo isso? E lá também, quando você pede um café, eles te dão assim, um copo muito grande, uma xícara e um café. E aí você fala, não, por favor, meu café. Mas você pode fazer isso, tá? O Chile tem várias cafeterias legais, você pode comprar o seu café importado, não tem problema, gente. Mas lá não produz café. Legal, interessante. E qual que foi o aperto assim que você falou, Dodô? Esse dia eu achei que ia voltar pro Brasil antes ou não? Rapaz, no Chile, teve um momento que foi muito de aperto. Sabe aquele aperto do estrangeiro que tá com a comida, sem comida, tá complicado e tal. E aí, nesse dia, eu tava feliz porque eu falei, bom, eu vou receber, vou tirar a barriga da miséria e beleza. E lá tem uma coisa que chama feriado. E o feriado que chama feriado que não se rompe, né? Os feriados lá tudo fecha. Não tem nada que se abre, não tem nada aberto. Então, no feriado tudo vai fechar. Farmácia, banco, mercado, tudo fecha, tá? A não ser alguma coisa assim da polícia, mas tudo fecha. E aí eu todo feliz, falei, nossa, que legal, feriadão, cabeça de brasileiro, vou lá comprar minhas coisas e tal. E vou tirar meu dinheiro, né, que eu recebi. Tudo fechado. Me deu um pânico, falei, nossa, tá fechado. Eu falei, tá, beleza, não tenho comida. E lá eu comi uma aveia com açúcar, maravilhosa, inclusive o açúcar eu peguei de um amigo. Eu falei, beleza, vou comer tranquila, tô numa dieta inesperada. E aí daqui a pouco começa a ter um mini terremoto, porque lá é normal, né? Lá é sismo, né? Tem essa questão. Eu falei, mano, eu tô passando fome, eu vou voltar pro Brasil, mas eu tô... Aí eu falei, mas não posso voltar. Então foi muito louco esse dia, mas depois de 2 dias, o banco abriu, eu tirei o dinheiro, eu comprei várias comidas, né? Comprei um negócio de pizza enorme, e aí eu continuei. Não, desculpa, mas na frase você colocar terremotos e é normal, para mim não encaixa. Porque para mim Nossa, terremoto... você acredita que lá, Sério? além de ser normal, o chileno não vai ficar assustado. Acho que eles aprendem muito isso na escola, né? Caso aconteça. Então, por exemplo,
tem um temor, né? O temblor. Uhum. E aí tá fazendo assim, você tá vendo que o quadro tá isso, ninguém fala nada. E o brasileiro pensa, meu Deus, vou morrer agora. Mãe, pai, tchau. Tá em Mas surto. lá não. É um surto. E eu ficava assim, mano, tá tremendo a terra, né? E lá é muito, muito, assim, comum acontecer, né? Não muito, claro, porque senão... Eu acho que o último foi em 64, se não me engano. Mas é muito comum você sentir balançando, você tá dormindo, você sentir balançando. É outra vibra, é outra vibe. Gente, é outra, nada tropical, tem vulcões, que loucura, é lindo e assustador, e maravilhoso. Porque ali tá no círculo de fogo, né? Então, que falam a coisas dos vulcões, então ali deve ter essa coisa sísmica, deve ser normal. Sim, o país todo ele é estruturado nisso, né? O país, quando você vê o Google Maps, né? Que você tem aquela aplicação, você consegue ver como o país ele é. O país ele é cheio, né? Disso, de crateras, de vulcões, de abalos, né? Tem históricos também, de erupções. Então, é um país muito interessante, muito, muito interessante nisso. Não só esse país, mas Equador também é assim, né? Uma parte também de outros lugares. Muito, muito maravilhoso. E se alguém quer planejar para ir para o Chile, o que você recomenda, que você sabe hoje, mas que no seu momento você não soube e aprendeu com o tempo? Beleza. Se alguém quer viajar, só vá viajar, que é muito legal. É um país que é fácil de viajar. Acho que é o país mais fácil do que... Você tem duas alternativas. Ou você raspa a sua geladeira e vai ter neve, ou você vai para o Chile ou para a Argentina, né? Mas vai, próximo. Então, acho que é um lugar muito legal para você viajar a qualquer época do ano, principalmente de maio até agosto, que tem neve, é muito legal. É um país maravilhoso de norte a sul. Mas eu acho que se você quer morar no Chile, você tem que pensar o porquê que você quer morar em outro país, né? E quando alguém me pergunta assim, Luiz, vale a pena morar em outro lugar, em outro país? Eu falo sempre para a pessoa, o que é valioso para você? O que for valioso para você vai valer a pena. Então, se você não tiver um objetivo muito firme ou alguma questão, você pode rever como que vai ser o seu plano. Mas eu aconselho que as pessoas que queiram mudar para o Chile ou para qualquer outro país tenham um bom planejamento, tá? Financeiro mesmo. Dinheiro, tá, gente? Planeja, coloca dinheiro, é importante. Pelo menos os seus 6 primeiros meses. Se eu soubesse disso, seria totalmente diferente. Naquela época, eu tava com um cartão, gente. Um cartão, sabe, da Visa. Nem tinha Pix naquela época. Então, eu acho que é planejar. Uma outra coisa também é você ter algo claro no país. O que você quer fazer no país? Você quer estudar? Você quer trabalhar? Você já tem um emprego lá? Então, se você já conseguir alguma coisa, principalmente na internet, né, que tem muitos recursos, é muito legal você pesquisar isso, já tirar o visto aqui no Brasil, que hoje tem essa possibilidade. E entender que não é porque o Chile é quase vizinho, né? Só tem uma casa que é a Argentina, que é muito parecido com o Brasil. Não é muito parecido com o Brasil. É um país muito diferente. Brasileiros, coloquem na cabeça de vocês. Espanhol não é português. Português não é espanhol. Tem que estudar, tem que saber pelo menos o básico para você chegar lá. Né? Porque você não consegue emprego. De fato, você não consegue emprego. É muito difícil. Então, acho que é isso, né? Planejamento financeiro, saber o que você quer no país, um objetivo claro. E também entender que você vai passar por dificuldades, mas se você tem um sonho, com certeza vai ser muito mais fácil, né, no país. Legal. E me conta, o que você aprendeu com o Chile e com os chilenos que você leva para a sua vida hoje? Muito bem, muito legal. Isso é legal porque eu convivo muito com chilenos, né? Eu não vivi nada na comunidade brasileira, e os brasileiros que tem lá não são tão bonzinhos, né? São pessoas que conversam com a gente. Mas eu aprendi muito a respeitar as diferenças. Eu aprendi muito, acho que você vê isso na Espanha, respeitar o espaço do próximo, sim, aquela coisa realmente de distância do espaço. E eu aprendi que nem tudo que você tem na cabeça você fala, né? Não é assim que acontece. E você tem que respeitar a casa do outro, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, acho que a primeira coisa que eu entendi eu tenho que respeitar o espaço dos outros. E quando eu voltei para cá, o que eu senti que muita gente era invasiva, não porque era invasiva, né? Nem todo mundo é invasivo, alguns sim. Mas a nossa cultura é muito de pele, né? A cultura de pele, de abraçar as pessoas. De contato. Isso é bom, mas ao mesmo tempo a gente pode cair em alguma coisa, né? Alguma cilada, porque a gente confia nas pessoas, né? Sim. E eu aprendi muito, assim, no Chile. Eu aprendi como respeitar pessoas, como entender que existem pessoas
boas, ruins e piores, né? E aprendi muito sobre cultura, e eu aprendi muito sobre a cultura latina também, hispanohablante, porque lá no Chile é incrível, as músicas acontecem, você percebe isso, né? No México, na Espanha, tá tudo aí funcionando, e no Brasil a gente não tem esse acesso ao espanhol, né? Diferente. Quando eu estava aqui falaram, você é latino, eu parei e falei, não sou latino, não, eu sou brasileiro. Aí o pessoal, não, você é latino, não, eu sou brasileiro. Aí depois que eu fui entender que sim, eu sou latino, cara, eu faço parte da comunidade latino-americana, sabe? Então, nós que somos brasileiros, por mais que estamos aí no mesmo continente, a gente, não sei se é pela questão linguística ou não, mas a gente não se sente latino, só que nós somos latinos. E no momento que a gente entender isso, as nossas portas vão se abrir muito mais, porque a gente tem um país ao lado, um país que fala outro idioma, que a gente pode ter contato, a gente pode ter acesso e pode aprender ele muito mais fácil, sabe? Ter uma integração muito mais rica para todos. São vizinhos ainda para você passear, fazer turismo, desfrutar. Sim. Então é muito legal. E o que eu aprendi também no Chile, eu acho que foi a ter orgulho de ser brasileiro. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Sim. Eu tenho orgulho de falar português, que a gente é um dos poucos países, né, que fala outra língua, né? Não sei, da Guiana francesa, inglesa, sim, né? Alguma Suriname, que fala outro idioma também. Então, eu acho que isso é muito bacana. Você ter orgulho de quem você é, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu queria ir para Salvador, assim, eu queria umas coisas muito, muito brasileiras, assim. E, nossa, mas eu voltei a ser brasileiro mesmo depois que eu comi a feijoada. Comi feijoada, falei, eita, isso aí, vamos fazer a faxina com pagode, é isso aí. Aí eu falei, não. Vou te confessar que eu tô 3 anos sem uma boa feijoada, viu? Minha namorada até tentou fazer uma coisa aqui e tal, foi parecido, mas não tem aquela água do Brasil. Você mora em qual lugar da Espanha? Eu tô em Valência. Ah, Valência, sim. E por mais que tenham restaurantes brasileiros aqui, tudo, mas não sei, não é a mesma coisa, não tem o mesmo sabor. Não é a mesma coisa, é verdade. Lá no Chile eu fui num restaurante brasileiro com uma feijoada. O garçom, ele era chileno, né? Ok, tudo bem, não tem problema, tá certo. Aí depois a cozinheira, ela era baiana. Mas assim, a feijoada não era feijoada do Sudeste mesmo, era feijoada da Bahia. Sim. Aí eu falei, Luiz, você não é chato, mas para de ficar clamando na minha cabeça, né? Porque é diferente a feijoada. Então lá você vai encontrar coisas brasileiras também. Sim. Mas não tão típicas, talvez, né? E até bom, assim, porque eu acho que o brasileiro, quando ele vai para qualquer país, a gente não pode ficar querendo procurar o nosso país. Eu quero buscar o nosso país. Então, viva essa cultura. E, claro, não tira a sua essência, né? Então, você vai comer, vai passear. Mas eu lembro que, assim, quando eu voltei também do Chile, assim, eu comecei a comer muito mais lentilha. Eu não comia garbanzo, grão de bico. Tá? Gente, não é grão de bico, tá? É garbanzo, tá? Então, eu tenho alguns hábitos diferentes também, que nem chá. Eu amo chá. Tomo muito chá. E as pessoas falam, Luiz, tá 40 graus. Eu tenho que tomar meu chá. Então, tem coisas que você aprende, que você carrega, né? E o contato também que eu tenho muito com o Chile me faz eu nunca esquecer todos os dias, né? Quando eu falo, quando eu vejo, quando eu tenho negócios aqui, fecho negócios com o pessoal do Chile. Eu fechei um negócio com uma empresa chilena muito legal, quer dizer, uma empresa americana no Chile para treinar o pessoal. Então, o Chile me abriu muitas oportunidades de trabalho e de vida, né? Que eu Nossa, legal. Até hoje. É incrível, incrível. E, Luiz, você tem alguma história que você fala assim, Dodô, eu tenho que contar essa história que aconteceu comigo, senão esse não é o Brazucas pelo mundo. Gente, eu falei no começo a respeito da nota falsa, né? Esse foi o ápice. Mas teve uma vez que foi engraçado. Foi muito engraçado, gente. Estava eu, né, na época, com a pessoa que eu tinha um relacionamento e tal, do Chile também. Gente, uma dica, tem um relacionamento com alguém do país, você vai aprender rapidinho o idioma. Até brigar, você vai brigar perfeitamente no idioma. Nossa. Aí eu tava lá conversando, tal, comendo, tudo, beleza. O país tem vento, né? Mas me deu um vento, o guarda-sol bateu em cima de mim, eu caí e o prato de comida caiu em cima de mim. E eu fiquei com a perna assim, né, pra cima. E eu fiquei 2 minutos assim. E o moço falou assim, senhor, quer ensalar? Eu falei assim, moço, eu quero só levantar daqui, por favor. E eu fiquei lá por muito tempo, todo mundo começou a rir de mim, sabe assim? Nossa. E aí eu fiquei,
E aí eu não aguentei, eu comecei a rir de mim. Porque imagina, você tá comendo do nada, cai um prato de macarronada em Aham. você fica com a perna lá 2 minutos, todas as crianças do lugar começam a rir de você. Aí eu não paguei, né? Porque eu falei, não, foi ofendida aqui nesse lugar. O vento me ofendeu, né? Então esse dia foi um dia muito icônico, que poderia acontecer em qualquer lugar. Mas assim, Ah, foi muito legal de ver como as pessoas, elas podem rir de você em qualquer lugar. sim. É muito legal. E o mais legal é que você mesmo riu de você naquela situação. Você não ficou ofendido ou ficou nervoso e tal. Você soube Sim, levar da melhor maneira possível. sim, sim. E foi engraçado. Ele falou assim, senhor, você quer uma salada? Eu falei, moço, eu quero levantar daqui. E macarronada e salada não tem a ver. São coisas diferentes. É massa e massa, né? Foi muito louco esse dia. Mas eu tenho várias histórias, mas essa eu lembro de uma história muito engraçada. Uhum, Tive uma outra história também que não foi tão engraçada. uhum. Eu estava no metrô, no metrô No lá, metrô. no metrô, e eu estava lá e eu vi um homem olhando para mim muito, muito, muito. Eu estava com várias mesas que eu comprei na Estação Central, que é uma parte que você compra muitas coisas. E ele saiu e falou assim, oye, pero tu me quitaste, tu me roubaste. Ele falou que eu tinha roubado. Ó, do Aí nada? eu falei, como que eu mando esse senhor para aquele lugar? Eu pensei, né? Aí eu peguei e falei, não, não roubei, tá? Ele falou assim, roubou, deixa eu ver. E eu mostrei para ele. Só que assim, ele fez um mini escândalo na estação, sabe? As pessoas ficaram olhando. Aí ele falou assim, ah, não é mesmo. Aí eu pensei, não, desculpa, seria legal, né? Então, assim, eu já vi essas situações, eu já Uhum, vi muito isso. Tipo, ah, você pegou isso, sabe? Umas coisas assim. Eu não sei se é por causa sim. da cultura enraizada, ou às vezes quando eu falava assim, ah, eu sou brasileira, a pessoa já tirava aquele sorriso meio malicioso, né? Achando que Uhum, eu ia fazer alguma coisa. Então, assim, algumas coisas aconteceram muito, muito uhum. ruins, assim, mas outras muito engraçadas também. Não, entendo, entendo. E nesses momentos assim, você não espera, você nunca espera acontecer alguma coisa assim, Não, uma alguém pessoa falando te que eu roubei. acusar, ainda mais, e como que eu vou me defender desse cara louco? É difícil. Não, É e é difícil. legal o espanhol rolando, né? Não, senhor, porque está aqui eu não roubei nada, ué. É muito legal isso, né? Acho que isso é bacana, gente. Quando vocês moram em outro país, vocês Sim, vivem, né? Dependendo de como você tem a vida, vocês vivem o idioma. E isso é uhum, impagável. Muito, muito sim. legal mesmo. A resposta já vem automática, você fala que não. Não, hostia, hostia, não, né? É. E o espanhol tem umas palavras assim que são muito fortes, sabe? Que você, quando interioriza, já sai até mais forte do que o português. Não sei se Sim, te sim, acontece, você fala, hostia! Tipo algumas sim. coisas assim, sabe? Tem uma frase, quando eu Uhum, falo, eu escuto assim, sabe que, isso é quando alguém vai te dar uma bronca, sabe que tu não eres uma pessoa muito buena. Então, esse saber que é tá. algo que eles colocam muito. Ou, por exemplo, eles falam, oye, pero tá poniendo color, né? Mas você tá exagerando nisso. São coisas que Uhum, me marcam. Você fala, você fala, caramba. E quando sim. alguém fala, sabe que, aqui no Brasil eu fico, ai, vai brigar comigo. Mas não, eu tenho desde aquela época, sabe que é uma Sim. coisa. Nesse sentido, eu tenho o que es que de verdade, quando você vai falar alguma coisa, es que de verdade. Não é que de verdade, de hecho, não sei, não, hermano, pero sabe que. Muito legal. Não, muito incrível. E, Luiz, te agradeço por ter aceitado o convite. Eu te agradeço. Foi um papo incrível e eu espero que você possa estar conquistando seus sonhos, suas metas, possa estar continuando esse seu trabalho que é incrível e estar conhecendo mais culturas, estar ajudando mais irmãos que são chilenos e também de toda a comunidade latina. E te agradeço de verdade por estar aqui e dividir esse momento, essa história conosco. Sim, com certeza. Eu que agradeço muito pela oportunidade de poder falar com você, dessa entrevista, e também com o intuito, né, de ajudar outras pessoas que queiram fazer a mesma Claro. coisa. Lembrando que cada história é uma história, as pessoas são Hum. singulares, né? Mas realmente eu gostei muito, foi muito bom falar com você e muito legal fazer parte do Brazucas pelo Mundo. Muito obrigado, eu te agradeço de coração e tamo junto. Até a Obrigado. próxima. Se cuida.